Os objetivos desse capítulo são observar o fenômeno das ondas estacionárias em tubos, determinar a velocidade do som no ar e verificar como o modelo teórico pode ser utilizado para explicar o princípio de funcionamento de instrumentos de sopro. Questão 1. Apresente os valores das distâncias entre os pontos de máximo em função da frequência, conforme na tabela 5.1. Então, conforme vocês fizeram o experimento, vocês configuraram um valor de frequência no gerador de função de 440 Hz até 840 e mediram a distância entre dois máximos. No meu caso específico, para essas frequências determinadas, eu obtive os seguintes valores que estão mostrados na tabela 5.1. Então, é uma tabela similar a essa que vocês vão ter que mostrar. O importante é que eu estou mostrando aqui a distância em metros. Então, você tem que colocar também a incerteza em metros. E aqui eu tenho a frequência e a incerteza da frequência. Dessa forma, deve ser apresentada a resposta da questão 1. Questão 2. Com os dados da questão anterior e a equação 5.6, determine a velocidade do som para os diferentes valores de frequência. Apresente o resultado conforme a tabela 5.2. Então, na tabela 5.2 apresenta as frequências e pede que você calcule a velocidade do som baseado na equação 5.6 e nos dados da questão anterior, que é a distância entre os máximos. Ou seja, a velocidade do som não vai mudar em função da frequência. Então, por que nós fizemos com 5 valores de frequência? Para que depois a gente calcule um valor médio e um desvio padrão. Para isso, a gente vai verificar como fazer esse cálculo da velocidade e também obter a incerteza da velocidade do som. A velocidade do som ela é uma medida indireta, ela é dada pela equação 5.6 que está na apostila. Nessa equação, a gente tem que a velocidade é igual a 2ΔL vezes F, no qual F é a frequência e ΔL é a distância entre os máximos. O importante é que a distância tem que estar em metros, então é importante que você converta, se você mediu em centímetros, para metros. Além da velocidade, que você vai usar a equação 5.6, você precisa também escrever a incerteza da velocidade. Tá? Nesse caso, como a velocidade é uma medida indireta, para obter incerteza, a gente faz a propagação de incerteza. E eu escolhi aqui o método da incerteza aproximada, aquele onde você calcula o ln da equação e obtém uma relação para a incerteza, que é a relação 5.2, que está aí no cantinho do slide. Eu tenho ali σv, que é a incerteza da velocidade, é igual à velocidade, que multiplica a incerteza do ΔL pelo ΔL, mais a incerteza da frequência pela frequência. Lembrando que a incerteza da frequência é de 1 Hz e a incerteza do ΔL, sigma ΔL, é de 0,001 metros. Vamos ver como fazer esse cálculo da velocidade da incerteza utilizando o software Excel. Bom, o objetivo é calcular a velocidade do som e da incerteza. Para isso, eu coloquei aqui na coluna A os valores das frequências, na coluna B a incerteza da frequência, na coluna C o comprimento, a distância entre os dois máximos já em metros, aqui na coluna C, e na coluna D coloquei a incerteza do comprimento também em metros. Para isso eu usei a incerteza da trena, que é de 0,01 metro ou 1 milímetro. Na coluna E, eu vou calcular a velocidade do som. Para isso, eu sei que ele é dado por 2 vezes ΔL vezes F. Então, vamos colocar aqui igual 2 vezes ΔL, que é o comprimento, vezes a frequência, que está na coluna A3. E vou dar um Enter. Bom, ele calculou. Por enquanto, não vamos se preocupar com o número de casas decimais. Tá? Simplesmente eu vou clicar aqui no cantinho e arrastar. Ele vai calcular para todos. Agora, eu quero calcular a incerteza. Então, a incerteza é igual a velocidade vezes, vou abrir um parênteses, vou abrir mais um. Vou colocar a incerteza do comprimento dividido pelo comprimento, fechar parênteses, mais, abro um parênteses, a incerteza da frequência dividido pela frequência. Fecho um parênteses, fecho mais um. E vou dar um Enter. Agora eu vou clicar aqui e arrastar. Bom, agora surge aquela dúvida, quer dizer, quantas casas decimais eu vou deixar? Bom, pessoal, para isso você deve olhar primeiro para a incerteza e, olhando para a incerteza, aplicar a regra do primeiro não nulo. Qual o primeiro número não nulo que a gente tem aqui para o primeiro valor? O valor da incerteza foi 1,66. Só que o primeiro número nulo é o 1.
Então, eu vou deixar só com uma casa decimal. Aqui também, ó, 1.72, o primeiro é o 1. Aqui o primeiro 1.82, o primeiro é o 1. 1.94, o primeiro é o 1. 2.08, o primeiro é o 2. Então, o que eu vou fazer? Não vai ter nenhuma casa decimal, porque o primeiro número não nulo já não tem casa decimal. Então, vou selecionar tanto a velocidade como a velocidade quanto a incerteza e vou diminuindo o número de casa decimal até ficar somente o primeiro não nulo. Então, agora é uma tabela com esse valor, né, que a gente vai apresentar. Baseado nos valores de frequência e as distâncias dos máximos e a equação 5.6, então foi calculado aqui, eu obtive esses valores para as velocidades, 343, 346, 346, 340 e 336. Dessa forma, você deve apresentar o resultado dessa questão, ou seja, colocar a frequência com a incerteza e a velocidade do som também com a incerteza. O importante aqui, pessoal, é você entender que a velocidade do som não depende da frequência. A gente escolheu diferentes valores de frequência, né, para ter 5 valores. E agora a gente vai para a próxima questão, que é exatamente calcular essa velocidade do som, esse valor médio da velocidade do som, e comparar isso com um valor teórico. Questão 3. Com base nos dados obtidos na questão anterior, determine o valor médio e o desvio padrão da velocidade do som. Utilize a equação 5.7 e determine o desvio percentual em relação ao valor teórico. Então, essa questão 3, ela pede que você, baseado nos 5 valores de velocidade, que você faça um valor médio e um desvio padrão. Esses valores vão ser a velocidade experimental. Depois, utilizando a equação 5.7, você determine o desvio percentual entre o valor que vai sair dessa equação e o valor experimental. Então, a equação 5.7 ela vai dar a velocidade teórica, 331 mais 0,606 vezes a temperatura do laboratório, a temperatura do ambiente que você anotou. Então, vamos ver como que a gente faz esse cálculo utilizando o software Excel. Bom, a questão pede que nós calculamos o valor médio e o desvio padrão. Então, eu coloquei aqui duas células, uma onde eu vou calcular o valor médio e a outra onde eu vou calcular o desvio padrão. Eu tenho aqui na coluna E a velocidade do som. Então, eu vou colocar aqui, ó, nessa célula, a célula no meu caso aqui E9, eu vou colocar igual média, que é a função que o Excel utiliza para calcular o valor médio. E vou selecionar todos os valores da velocidade do som. Fecho parênteses e Enter. Calculei a velocidade média. O desvio padrão também eu vou fazer utilizando uma função do Excel. Igual desvpad. Então a função desvpad ela calcula o desvio padrão. Abro parênteses e vou selecionar os valores de velocidade do qual eu quero calcular o desvio padrão. Fecho parênteses e Enter. Olha, eu tenho várias casas decimais. E, novamente, quantas casas eu vou deixar? Usa a regra do primeiro não nulo. Então, o primeiro número não nulo que aparece no desvio padrão é o 4. Então, eu vou diminuindo até que fique somente o 4. Então, a gente vê que o valor médio é 342 e o desvio padrão 4. Agora, a gente precisa fazer a próxima parte da questão, que é calcular a velocidade teórica e fazer o desvio percentual entre esses valores. Bom, comparação entre a velocidade experimental e teórica. Bom, a velocidade experimental foi aquela que a gente acabou de fazer a média e o desvio padrão. A velocidade teórica é dada pela equação 5.7 da apostila, ou seja, velocidade teórica é igual a 331 mais 0,606 vezes a temperatura. No meu caso, no dia que eu fiz o experimento, a temperatura ambiente era de 26 graus Celsius, dado ali pelo valor 5.4. Então, se eu substituir o valor de 26 graus na equação 5.7, eu vou obter uma velocidade teórica de 346,8 metros por segundo. Tá? Aqui, como eu estou calculando a velocidade teórica, eu vou deixar simplesmente apenas uma casa decimal. Você poderia arredondar esse número para ficar sem nenhuma casa decimal, como está a velocidade experimental. Isso aí fica a seu critério. A velocidade experimental foi de 342, mais ou menos 4 metros por segundo. Então, como que eu calculo o desvio percentual? Né? De acordo com a equação 5.4, o desvio percentual é 100, que multiplica o módulo
da velocidade experimental menos a teórica dividido pela teórica. O que significa aquelas duas barras, o módulo? Significa que você só vai tomar o valor positivo daquela operação. Ou seja, mesmo que a velocidade teórica seja maior que a experimental, vai ser só o valor positivo. Então, substituindo na equação 5.4 os valores da velocidade teórica e experimental, eu vou obter aqui um desvio de 1,33%. Novamente, quantas casas eu deixo? Mais uma vez, use a regra do primeiro não nulo. O número primeiro não nulo que aparece no resultado do desvio é 1. Então, vamos arredondar para até o número 1, ou seja, sem nenhuma casa decimal. Assim, eu chego num desvio percentual de 1%. Questão 4. Como instrumentos de sopro estão relacionados com o fenômeno observado nesse experimento? Bom, para responder essa questão, você deve ter reparado ou repare como funciona o instrumento de sopro. Em geral, esses instrumentos eles têm variado o tamanho útil deles. Exemplo de um trombone de vara. A pessoa varia o tamanho do tubo empurrando ou puxando a vara do trombone. No caso de um saxofone, de uma flauta, ela varia o tamanho do tubo, a pessoa varia o tamanho do tubo, movimentando as chaves que abrem esse tubo ou os buracos do tubo. Ou seja, como que esse aumento do tubo está relacionado com a produção de som, de música nesses instrumentos? Nota que, de acordo com a equação 5.6 da apostila, a gente pode isolar a frequência e escrever a frequência como V sobre 2L. Então, nota que à medida que eu aumento o comprimento, eu diminuo a frequência. Ou seja, eu tenho uma relação inversamente proporcional entre frequência e comprimento. Então, eu posso produzir notas musicais diferentes, variando o tamanho do tubo. Então, essa é a ideia de como você explica o funcionamento dos instrumentos de sopro baseado nesse fenômeno. Bom, espero que esse tutorial tenha ajudado na resposta das questões. Se você tem mais alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, me procure na área de atendimento. É muito importante que você sane todas as dúvidas antes de entregar a folha de respostas. Muito obrigado e até a próxima aula.